Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 28 de junho, né? 2023. Vamos dar graças a Deus, né? Por tudo que nós temos e por tudo que nós somos, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? São muitos, né, irmãos? Muitos livramentos, graças a Deus. E vamos continuar aí, né? Vamos perseverar, né? Em sinceridade, né? No caminho aí das virgens prudentes, seguindo aí o caminho delas, né? Apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, na esperança do arrebatamento, né? Amém, graças a Deus, né? Aleluia, Hosana e Maranata, né? Então, continuando aí com a nossa história, né, desse cristianismo aí, das religiões cristãs, né, que são confundidas, né, como a igreja, se apresentam como igreja, né. Então, nós estamos vendo aí a perversão deles, né, perversão do evangelho, porque o homem perverte tudo, né, como está escrito. Tudo eles pervertem, como está escrito lá em vários profetas, né, e também nos apóstolos, né, em todos os escritos, né. Então, nessa história aí do cristianismo, nós estamos aí no século XX, estamos falando aí, né, do surgimento dos evangélicos, né. Estamos falando aqui que os evangélicos eles têm dois grupos, né, certo? Já falamos aí desses dois grupos e estamos continuando falando deles, né. Falamos aí de algumas das suas divergências doutrinárias de entendimento, né, que é acerca do milênio, né. E agora nós vamos ver mais alguma coisa aqui. Então essas divergências, elas têm origem aonde? Elas têm origem lá no liberalismo, né? Quando se liberaram, foram liberadas todas as coisas, né? A crítica bíblica, né? Negou tudo que está escrito nas escrituras, né? Como não podia negar a origem e a autenticidade dos escritos, eles negaram o conteúdo, né? Deus não existe, Deus morreu, Jesus morreu, Cristo não precisa mais de Cristo, nem de Salvador, nem de... Não precisa de coisa nenhuma, né? E aí está aí essa teoria aí, né? Não precisa fazer nada, né? Jesus já fez tudo que tinha que ser feito, isso é verdade, né? Mas a igreja, ele colocou a igreja aqui para dar continuidade à sua obra, né? Então, no fundo, as disputas, né, entre esses grupos religiosos cristãos, né, incluía o entendimento sobre o tal do liberalismo, né, certo? Certo? Quer dizer, tem gente que é contra o liberalismo, né, que eles defendem o puritanismo e o pietismo, que é defender, digamos assim, o conservadorismo, que eles chamam, né. Eles não falam em defender a doutrina apostólica e nem a do Senhor Jesus. Eles falam no conservadorismo, eles, né, conservar, né, conservar os costumes que eles adotaram como sendo costumes cristãos, né, e que, na verdade, a maioria deles são ensinamentos humanos. Então, a origem, né, a origem dessa disputa teórica, né, doutrinária entre eles, surgiu desde o entendimento do liberalismo, que uns são contra e outros são a favor. E aí essa coisa ela se tornou tão
né, tão forte entre eles, né, que os liberais, né, das denominações religiosas colocaram os evangélicos fundamentalistas para fora. Foram expulsos, né, das suas organizações, né, ou foram convidados a se retirarem e formarem lá as suas, digamos, as suas denominações, né, seus grupos, né. Então, esses expulsos, o que aconteceu? Formaram novas organizações, né? Claro, né? E nós vamos citar aqui algumas delas. Uma delas é a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, a outra, a Igreja Presbiteriana Bíblica, né? Então, nós já vimos aí que nos presbiterianos já foram duas correntes, né? Uma outra aqui é a Associação Geral de Batistas Regulares, né? Dando a entender aqui que tem batistas irregulares, né? E uma outra aqui que nós citamos é a Associação Batista Conservadora, né? Então, irmão, nós chegamos então no ano de 1945, a gente está falando do século XX, que é o século onde nós nascemos, né? A maioria de nós, não é isso? Somos aí dessa geração, estamos falando dessa geração. Chegamos aqui então depois da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial. E digamos assim, né, um grande acontecimento que aconteceu, né, depois da Guerra Mundial, além de outros, mas para nós é o principal, foi exatamente o quê? A criação do Estado de Israel, né? Isso aí é o cumprimento de várias profecias, né? É um dos sinais da proximidade da volta de Cristo, né? Tanto para o arrebatamento da igreja como para o milênio, né? Para governar o milênio, que será um governo físico. Ele vai reinar lá de Jerusalém, está escrito em vários profetas, está escrito em Apocalipse, né? Conforme nós sabemos. Então a criação do Estado de Israel é o grande cumprimento de uma grande profecia, né? É o ajuntamento novamente de Israel nas suas terras, né? Certo? E eles ainda não estão nas fronteiras bíblicas, né? As brigas que estão, as guerras e as lutas que estão tendo lá, foi principalmente pela criação do Estado de Israel, mas principalmente porque Israel quer ocupar as fronteiras bíblicas, né? Eles não estão ocupando as fronteiras bíblicas, né? Inclusive até uma mistura lá em Jerusalém, né? Então, além das suas organizações já existentes, né? Certo? Os evangélicos passaram a ser também constituídos por grupos carismáticos, né? Grupos leigos, né? Certo? Grupos separatistas, né? São chamados, né? Constituindo uma grande diversidade, né? Por isso que eles são chamados de separatistas. Hoje em dia, né? Nós já sabemos que eles estão sendo chamados também de desigrejados, né? Quer dizer, aqueles grupos leigos que fazem como a igreja faz, né? Que se reúnem nas casas, né? E procuram exatamente conservar, né, os ensinamentos apostólicos, né? Não é o caso deles, porque quase sempre, né? Ao invés deles avançarem no conhecimento do Deus vivo e do Senhor Jesus e na obediência da palavra, a gente vê que eles continuam com as suas crenças, né, pervertidas, né? Porque eles vieram de uma denominação, né, saíram de lá da denominação, mas a denominação não saiu deles, né? E é isso que acontece na maioria das vezes. E a igreja nós sabemos que não, né? A igreja, quem sai de lá, se converte, né? Joga fora o que tem na cabeça e coloca a mente de Cristo no lugar, que é o evangelho da paz, né? Que é o evangelho da redenção, né? Pregado pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas, né?
Então eles estão aí, né? E a gente vai parar por aqui hoje e amanhã a gente continua aí, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.